Você nunca pensou que nós estaríamos passando um tempo atípico, um mês atípico, e chegaríamos ao final do primeiro mês do ano de 2021. Que bênção de Deus poder celebrar Jesus com você nesse último dia do mês de janeiro, dia 31 de janeiro de 2021. E o nosso salmo de hoje é o salmo de número 31. Nós não iremos ler o salmo todo, mas à medida que eu for conversando com vocês a respeito do salmo 31, nós iremos ler algumas passagens desse salmo, um salmo incrível, um salmo que mais uma vez demonstra o caráter de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem assim como eu e como você. E hoje aqui nós iremos ver um homem que vivia sob pressão. Davi experimentou pressão desde o primeiro dia, quando Deus o chamou para ser o rei de Israel, lá ainda na casa dos seus pais. Pressão do urso, pressão de um leão, pressão dos seus irmãos. Davi experimentou pressão desde o primeiro dia que ele entregou a sua vida por completo diante de Deus, e até o final de sua vida, Davi experimenta e vive uma vida de pressão. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não precisa responder, mas pensa aí, quem não está experimentando pressão nos dias de hoje? Todos nós experimentamos pressão, todos nós estamos sendo pressionados. E quando eu digo todos nós, não estou falando somente os adultos, aquele que tem que pagar conta no final do mês, aquele que tem que receber e trabalhar toda semana, senão ele não come, ele não bebe, ele não vive, ele não paga o seu aluguel ou a prestação da sua casa. Não, todos nós. A criança já nasce sob pressão, o filho cresce sob pressão, jovem ou adolescente, aquele que ainda não casou, pressionado para casar, aqueles que casaram e ainda não têm filhos, pressionados para ter filhos, e aqueles que têm filhos, pressionados pela sociedade para cuidar bem dos seus filhos. E os aposentados, o que falamos sobre eles? Pressionados também, e somos pressionados até o último dia da nossa vida. Davi, então, ele se abre no Salmo 31, e no versículo 9 e no versículo 10 ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado, lágrimas me embaçam os olhos, e o meu corpo e a minha alma se definham. A tristeza me consome, e meus dias se encurtam com gemidos. Minha força se vai por causa do pecado, e meus ossos se desgastam. Quem nunca fez uma oração como essa de Davi? Ou melhor, quem não está fazendo uma oração como essa de Davi? Talvez você fez essa oração ainda hoje. Talvez ainda hoje você verbalizou essas mesmas palavras de Davi. Talvez você está vivendo uma pressão terrível aí. E deixa eu mais uma vez dizer, não tem ninguém na face da terra que hoje não está vivendo sob pressão. Todos nós vivemos sob pressão. Vivemos sob pressão. A palavra que talvez irá definir esses últimos meses que vivemos, pressão o tempo todo, pressão o tempo todo. Quem não está sob pressão? Todos nós vivemos constantemente sob pressão. Pressão do marido sobre a esposa, pressão da esposa sobre o marido, pressão do patrão, pressão do sistema que nós vivemos, pressão dos padrões de beleza. Isso mesmo, temos que ser magros, temos que ser mais cheinhos, temos que ser fortes, o cabelo tem que estar cortado o tempo todo. Pressão dos pais sobre os filhos, para que os filhos possam ser pessoas bem-sucedidas. Pressão dos filhos sobre os pais, para que eles recebam aquilo que eles bem querem. Pressão da igreja sobre os crentes. Pressão dos crentes sobre os pastores. O século XXI desfruta de uma evolução tremenda, e nós não podemos negar isso. Uma evolução em todas as áreas da vida. Na mesma proporção em que a pressão sobre o ser humano é o efeito colateral de todo esse progresso. Nós estamos progredindo, mas ao mesmo tempo que nós progredimos, nós vivemos sob pressão. Nós vivemos sob pressão.
Há tantos que estão estressados, depressivos, doentes, psicologicamente falando, arruinados devido à pressão. Não é à toa que existam tantas palestras, gestão sobre o estresse, livros escritos sobre estresse, sobre pressão, filmes que relatam sobre estresse, sobre pressão, palestras, pastores falando, sermões, e tudo. Você vai no YouTube, você escuta tudo sobre pressão, sobre palestras sobre isso, dicas, 10 dicas, 12 dicas, 15 dicas para viver menos pressionados e com menos estresse. Hoje você encontra uma variedade, todo tipo de gente falando sobre estresse e sobre pressão. Podemos fazer aulas, meditação, yoga, ler bons livros, conversar com terapeuta. Alguns tomam tranquilizantes, outros vão para as drogas, para as bebidas. E olha que interessante, poucos correm para Deus. Poucos correm para Deus. São poucos aqueles que correm para Deus nos momentos de pressões. Poucos, muitos poucos. Mas bem poucos se voltam para Deus. E olhe só, se você se atrever, muitas vezes, a sugerir a uma pessoa pressionada a buscar Deus em primeiro lugar, você tem grandes chances de ser ridicularizado e de ser criticado e até mesmo desprezado. E eu não estou falando no mundo secular, falar para um mundano, para quem ainda não entregou o coração para Jesus, a respeito de voltar os seus olhos para Deus nos momentos de pressão. Não, muitos crentes, eles criticam e desprezam quando nós falamos e instruímos para que nos momentos de pressão voltem os seus olhares para Deus. Talvez eles não irão falar na sua frente, mas todo aquele tempo que você investe na vida dessas pessoas, alertando a respeito da presença, soberania, da graça, da misericórdia de Deus, que envolve todo o aspecto humano, essa pessoa ela não diz nada para você, ela simplesmente balança a cabeça, concorda com você, mas não faz nada do que você diz para ele. Nada. Isso é desprezo, não só com a palavra de Deus, mas com o tempo investido, alertando a respeito de missões, a respeito da pressão. Isso é porque não pagam, porque todos aqueles que investem uma grana num terapeuta, num psicólogo, muitos deles ali sendo instruídos por um psicólogo, 150, 200 dólares por sessão, eles estão ali prestando atenção no psicólogo, falando, já foi 50, mais 10 minutos, já foi mais 50, mais 5 minutos, já foi mais 25, mais 30 dólares. Aí sim, a mudança, mas quando é de graça, meu irmão, quando é de graça, poucos adotam os conselhos. Davi vivia sob pressão. Toda a vida de Davi foi debaixo de pressão. Toda a vida. Davi viveu dias de enorme pressão. Pressão é o pano de fundo do Salmo 31. O Salmo 31, do primeiro versículo ao último versículo, pressão e pressão. É tão dramático o momento do salmista que o Salmo 31 marcou a vida e a história de vários outros escritores bíblicos, vários outros autores. Olha que interessante. Jonas menciona o versículo 6 do Salmo de número 31. Jonas capítulo 2, versículo 8. Jeremias se impressionou com a frase do versículo 13 e menciona em 2 capítulos do livro que tem o seu nome. Capítulo 20, versículo 3, capítulo 20, versículo 10, capítulo 46, versículo 5. Próprio Senhor Jesus, Lucas relata que na cruz, Jesus relata a respeito do versículo 5 do Salmo de número 31. O próprio Davi, mais velho, mais experiente, mais maduro, ele vai mais uma vez parafrasear o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3 no Salmo de número 71. Essa é uma das belezas do Salmo 31,
O Salmo 31 preenche uma vasta camada de carência espiritual e emocional das pessoas em diferentes épocas, em diferentes situações, em diferentes circunstâncias. O Salmo 31 é super atual. O Salmo 31 é muito contemporâneo e tem tudo a ver com a nossa história de vida. O Salmo 31 fala tudo a meu respeito e fala tudo a seu respeito. Para clarear a nossa compreensão, eu gostaria que você se atentasse comigo a 3 verdades que nós encontramos aqui no Salmo de número 31, e essas 3 verdades são resumidas em um Davi, em um rei que estava sendo perseguido pelos seus inimigos, em um rei que estava sendo rejeitado pelos seus amigos, e um rei que estava sendo açoitado pela sua culpa. Pressão, pressão e pressão. A pressão dos inimigos, a pressão dos seus amigos, da rejeição, e a pressão do seu próprio sentimento de culpa. Olha que interessante, passo a passo podemos aprender que Davi estava mais uma vez sendo perseguido pelos seus inimigos. A pressão da perseguição, do versículo 1 ao versículo 8, Davi vai tratar sobre essa pressão, mais uma vez sendo perseguidos pelos seus inimigos. Talvez hoje você possa estar lendo, você que está lendo paulatinamente o Salmo de número 1 até o 50, quando iremos acabar a nossa jornada de oração, você possa estar pensando assim, mas eu não tenho inimigo. Assim como Davi relata a respeito da pressão que ele sentia dos seus inimigos, eu não me encaixo nesses salmos, porque eu não tenho inimigo. Na verdade, você está certo. Nós, já disse isso aqui outras vezes, nós não temos inimigos, assim como Davi relata aqui. Nós não temos pessoas correndo atrás da gente com armas, com revólveres, com espada. Nós não temos esse tipo de inimigo correndo atrás da gente. Nós não temos inimigos. Eu já disse isso aqui outras vezes. Esse tipo de inimigo, nós estamos livres deles. Não existe esses inimigos hoje nos nossos dias. E ainda mais vivendo num país como esse. Uma beleza de país como esse. Mas nós temos alguns outros inimigos que também nos perseguem. Outros inimigos, além do diabo e da potestade do mal, além desse, nós temos outros inimigos que nos perseguem. Consumismo é um inimigo que me persegue e te persegue o tempo todo. A falta de paciência é um inimigo que nos persegue o tempo todo. A falta de perseverança. Estava conversando com alguém agora, antes do culto, não consegue parar para fazer uma leitura de um livro. Falta de persistência, muitas vezes, falta de concentração é o inimigo que nos persegue o tempo todo. Falta de caráter, o inimigo que nos persegue o tempo todo. Todos nós temos inimigos, não como esses aqui, como Davi. Então Davi, ele estava mais uma vez sendo perseguido pelos seus inimigos. Os inimigos armaram algo contra Davi, versículo 4, assustado, Davi se entregou confiadamente ao Senhor, versículo 1 ao versículo 3, Davi não se associou aos idólatras, mas confiou em Deus, versículo 6, tendo aberto o coração, confiado em Deus, e lhe pedido socorro, antecipou a alegria da vitória, que o Senhor ainda iria lhe dar, versículo 7 e versículo 8, Davi, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Davi tinha certeza que mesmo estando pressionado pelos seus inimigos, Deus era presente o tempo todo. Davi nunca deixou de estar na presença de Deus. E Deus nunca deixou de estar perto de Davi. Aparentemente, algumas circunstâncias da vida de Davi, nós associamos com as nossas circunstâncias e parece que Deus está longe. Aparentemente, nesse salmo e nos salmos de Davi que nós lemos, pelo palavreado que Davi, pela oração, pelas palavras que ele expressa, aparentemente, Deus estava longe. Você tem visto aqui, nas nossas pequenas devocionais, esse salmo, que Deus nunca esteve longe de Davi. Além de ter sofrido a pressão da perseguição, Davi também sofre a pressão da rejeição. Você já foi rejeitado por um amigo ou pelos seus amigos? Alguns que entregam o coração para Jesus, sai do mundo, sai da bebedice,
sai dos bares, sai da prostituição, sai da vida boêmia, da vida mundana. Muitos desses são rejeitados pelos seus amigos. E às vezes damos glória a Deus por eles estarem sendo rejeitados por esses amigos. Mas não é legal ser rejeitado pelos amigos. Não é bacana ser rejeitados pelos amigos. Davi foi rejeitado pelos seus amigos. Na crise, quando os amigos nos apoiam, nos sentimos super bem. Na crise, quando os amigos nos abandonam, nos sentimos completamente destruídos. Quando mais nós precisamos, eles nos abandonam, eles nos abandonaram. Você já teve esse sentimento de rejeição dos seus amigos? Os amigos de Davi o abandonaram e isso entristeceu muito o coração de Davi. Olha o versículo 9 e o versículo 10. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois estou angustiado, lágrimas me embaçam os olhos, e o meu corpo e minha alma definham. A tristeza me consome, os meus dias se encurtam com gemidos, minha força se esvai por causa do meu pecado, e os meus ossos se desgastam. Versículo 13, e o versículo 11, 12 e 13 diz: todos os meus amigos zombam de mim. Todos os meus amigos zombam de mim. E os meus vizinhos me desprezam. Até meus amigos têm medo de se aproximar. Quando me veem na rua, correm para o outro lado. Não se lembram de mim, como se eu tivesse morto, como se fosse um jarro quebrado. Ouço muitos boatos a meu respeito, e o terror me acerca. Conspiram contra mim. Tramam tirar minha vida. Os meus amigos. Mas o diferencial da vida de Davi é que Davi confiava em Deus. Davi não confiava nos seus amigos. Nós temos amigos. E a pergunta é: você confia mais nos seus amigos do que em Deus? E a pergunta é: você confia mais nos seus parentes do que em Deus? E a pergunta é: você confia mais na igreja do que em Deus? E a pergunta é: você confia mais no pastor do que em Deus? E a pergunta é: você confia mais no seu patrão, no seu salário, no seu dinheiro, na sua saúde, enfrentando esse corona, essa coisa maluca que estamos enfrentando? Você confia mais na sua saúde do que em Deus? O diferencial da vida de Davi é que, mesmo estando cercado pelos inimigos, abandonado pelos amigos, traído pelo seu próprio filho, Davi confiava em Deus. Eu, porém, disse Davi no versículo 14, confio no Senhor e digo: tu és o meu Deus. Versículo 15, meu futuro está em tuas mãos, livra-me dos que me perseguem sem cessar, que a luz do teu rosto brilhe sobre o teu servo, salve-me por causa do teu amor, não permitas que eu seja envergonhado, Senhor, pois clamo a ti. Que os perversos sejam envergonhados, que fiquem calados na sepultura, silenciem os seus lábios mentirosos, lábios orgulhosos e arrogantes, que acusam os injustos, e que acusam os justos, além de sofrer então perseguição dos inimigos, além de sofrer a rejeição dos seus amigos, Davi também sofre a pressão da culpa. Versículo 9, versículo 10, Davi diz e lemos: tem misericórdia de mim, a tristeza me consome. Davi sofre, Davi é açoitado pela culpa. Ele além de perseguido, além de rejeitado, Davi também sofre pressões internas. Davi sofreu com a culpa. Ele vivia pressionado por dentro. Além de estar sendo pressionado por fora, Davi também estava pressionado por dentro. E eu não sei você, mas uma das coisas que mais coloca peso nas minhas costas, uma das coisas que mais me faz ficar triste, é estar sendo pressionado por dentro. E muitas vezes por mim mesmo. Pressionado por alguma coisa que eu deixei de fazer e deveria fazer. Pressionado por uma coisa que eu fiz, deveria ter feito de outro jeito. A pressão por dentro, ela consome a gente. Consome a gente. E nós temos um Deus
que nos conhece por dentro e por fora, e esse Deus que nos conhece por fora e por dentro, é o Deus que nos criou, é o Deus que conhece os mínimos detalhes da minha vida e da sua, e é a Ele que nós devemos entregar todos os detalhes da nossa vida. O diferencial da vida de Davi é que Davi, ele confiava em Deus, porque ele conhecia Deus, e ele conhecia quem ele era. Já disse isso aqui outras vezes, quando nós passamos a conhecer Deus, nós também passamos a conhecer quem nós somos. Quem nós somos. A partir então do versículo 19, depois de estar sendo pressionado pelos inimigos, depois de ter sido rejeitado pelos seus amigos, e depois de estar sendo pressionado por dentro, as pressões de fora e as pressões de dentro, a culpa, Davi recebe o consolo de Deus. A partir do versículo 19, Davi é animado pela soberania, pela soberana graça de Deus. Lembrando, a graça soberana de Deus alcança o coração pressionado de Davi. Não há nenhum coração ao qual Deus não conheça. Nós não conhecemos o nosso coração. O nosso coração nos engana o tempo todo. Lembrando, Jeremias 17, 9 e 10, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus, para dar a cada um segundo os caminhos e segundo o fruto das nossas ações. Deus conhece o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. O coração pressionado, Deus conhece. O coração aflito, Deus conhece. O coração machucado, Deus conhece. O coração duro, Deus amolece. O coração de carne, Deus cuida. Deus é quem nos fez. Deus é quem nos construiu nos mínimos detalhes. O mesmo Deus que construiu Davi, o mesmo Deus que formou Davi, o mesmo Deus que cuidou de Davi, é o Deus que cuida de cada um de nós. Deus, Ele cuida de cada um de nós. A graça de Deus que alcançou Davi, não só nos alcança para nos trazer de volta para Deus, ou seja, morte de Cristo na cruz, como também nos faz viver uma vida mais leve, mesmo vivendo debaixo de pressão. Todos nós gostaríamos de estar vivendo uma vida mais leve, mesmo estando debaixo de pressão. Aqui nós encontramos a graça de Deus se encontrando com Davi mais uma vez. E essa graça de Deus, quando encontra o coração pressionado, essa graça de Deus, ela traz leveza, ela traz uma vida mais leve, uma vida com menos peso nas costas, mesmo estando pressionados, pois sabemos que a pressão nunca irá nos deixar. Enquanto estivermos aqui, seremos pressionados o tempo todo, o tempo todo. Davi, então, experimenta essa graça, esse favor não merecido de Deus. Davi é animado pela graça de Deus. Davi, tendo exposto os seus inimigos externos e internos, conclui o salmo com ações de graça e um convite ao louvor. Ele confia em Deus e exalta a bondade de Deus. Olha o versículo 19, versículo 20 e o versículo 21. Grande é a bondade que reservastes para os que o temem. Tu a concedes aos que em ti se refugiam e os abençoa à vista de todos. Tu os esconde em tua presença, a salvo de todos que contra eles conspiram. Tu os proteges num abrigo, longe das línguas acusadoras. Louvado seja o Senhor, pois Ele me mostrou as maravilhas do seu amor, manteve-me a salvo numa cidade cercada de inimigos. Apavorado clamei, estou separado da tua presença, mas Ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Amem ao Senhor, todos vocês que lhe são fiéis, pois o Senhor protege aquele que nele confia, mas castiga severamente o arrogante. Portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem a sua esperança no Senhor. Esse era o diferencial de Davi. Ele punha a sua esperança no Senhor. Ele punha
a sua esperança no Senhor. E é assim que Davi descreve a sua situação no Salmo, sua situação de pressão, no Salmo de número 31. É assim que Davi se expressa diante do Senhor a sua pressão. Salmo 31, então, nos dá um remédio garantido, simples, mas não simplista. Simples, mas não simplista. Esse remédio é para combater a pressão que nós todos os dias enfrentamos. E esse remédio é: confie no Senhor e dependa do seu favor imerecido. Graça, favor imerecido de Deus. A pressão, queridos, é um episódio da vida de todos e não exclui os crentes. As provações produzem um conjunto de emoções, geralmente mistas, mesmo nos crentes. A pressão produz em nós emoções que nós não gostaríamos de expressar, mesmo nos crentes. Nós não estamos isentos da pressão e nem das emoções mistas que ela produz. Precisamos entender que confiar no Senhor não nos livra da montanha russa das emoções que nos atingem quando enfrentamos situações de pressão. Não estamos isentos. Mesmo que a pressão seja resultado também, como Davi relata no versículo 9 e 10, resultado de pecado, nós podemos nos refugiar no Senhor. Mesmo se a pressão que estamos passando for resultado de ter entristecido o coração de Deus, pecado, transgressão contra as leis de Deus, Davi nos ensina que quando nós nos refugiamos no Senhor, o Senhor alivia a nossa culpa, alivia o nosso fardo, mesmo tendo que enfrentar as consequências, porque elas virão. Provérbio 28, versículo 13 diz: quem oculta os seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Davi relata no versículo 10 que a tristeza o consumia e os seus dias se encurtavam com gemidos, e a força estava indo por causa do pecado e os ossos se desgastando. Mesmo Davi, com todos esses sentimentos, com todas essas consequências de ter desagradado e de ter descumprido, entristecido o coração do nosso Deus, transgredido as leis de Deus, Deus veio com misericórdia e com graça, favor não merecido, e atendeu às orações de Davi. Deus se move. Se a graça é receber aquilo que não merecíamos, misericórdia é não receber aquilo que merecíamos. Nós não recebemos aquilo que merecíamos, ou seja, Deus vem com misericórdia, mas Deus não remove necessariamente as consequências. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8, relembrando: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Então nós podemos aprender com o Salmo 31. Nós aprendemos a aprender com o Salmo 31 que Deus não permitirá que nos atinja pressão maior do que conseguimos suportar. Deus não deixará pressão maior do que nós podemos suportar. E nós só conseguiremos suportar se os nossos olhos estiverem no Senhor. Devemos confiar ativamente e repetidamente em Deus durante os nossos momentos de pressão. Nossa confiança em Deus deve transbordar de louvor exuberante. Devemos confiar e saber que Deus é rocha de proteção para os piedosos que estão sob pressão. Nós precisamos aprender a viver sob pressão em Deus. Davi nos ensina isso.
Combata a pressão. O remédio de Deus para a pressão é confiar em Deus, o nosso Senhor soberano e o nosso Senhor pessoal. E para encerrar, antes de cantarmos uma última canção, eu gostaria de fazer uma pergunta, aliás, duas perguntas. Deus é o seu Deus soberano? Deus, Ele é soberano na sua vida. Quando eu digo Deus soberano, ou seja, Deus, Ele é total na sua vida. Tudo que passa na sua vida, você tem na mente, na consciência, no coração, que Deus está no controle e Deus tem as suas mãos de poder estendidas sobre a sua vida. Quando você ora e Deus responde com um não, qual é a sua reação? Qual é a sua reação diante da soberania de Deus? Quando você ouve falar que Deus, quando você lê, como nós estamos lendo a Bíblia toda durante esse ano, mais uma vez durante esse ano de 2021, quando você ouve falar que Deus abençoou Jacó e rejeitou Esaú, qual é a sua reação diante de Deus? Deus é soberano na sua vida? Segunda pergunta é: Deus, você tem um relacionamento pessoal com Deus em todos os momentos da sua vida? Todos os momentos da sua vida? Às vezes deixamos para ter um relacionamento pessoal com Deus quando as coisas não estão andando muito bem. Completamente o contrário da vida de Davi. Quando não está tudo muito bem. Deus, Ele se torna o nosso desejo pessoal. 2020, 2021, primeiro mês de 2021. Deus nos ensinou grandes lições durante todo o ano de 2020. Como você viveu 2021? Como você passou o primeiro mês de 2021? O diferencial da vida de Davi é que ele, apesar de ter deixado para que eu e você o conhecesse, aqui nesses salmos, quando ele realmente estava clamando ao Senhor, debaixo de pressão, o diferencial da vida de Davi é que Davi não buscava o Senhor simplesmente quando ele estava sendo pressionado, porque pressão estava cercando Davi por todos os lados desde o primeiro dia, quando o profeta chegou à casa de Davi e ungiu Davi como futuro rei de Israel. Não deixe para ser amigo de Deus somente quando você estiver sendo pressionado e não tiver mais como sair dessa pressão. Seja amigo de Deus o tempo todo. Busque o Senhor o tempo todo. Ore e diga: todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Davi termina o salmo dizendo: sejam corajosos, sejam fortes, não desistam, esperem que o Eterno logo chegará. Esperem que o Eterno logo chegará. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, e nesse meio para frente da nossa jornada de oração, 50 dias, amanhã, 32º dia, nós estaremos lendo o Salmo de número 32. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e que o Senhor te dê paz. Não se esqueça, você continua sendo um crente fiel, mesmo não estando participando dos cultos presenciais. Você devolve o seu dízimo e a sua oferta, você acessa o site da igreja, passa aqui na igreja, você deposita no donationvidanova.ca. Você continua sendo crente, mesmo não estando presente aqui na igreja. Que Jesus te abençoe. Nós vamos terminar esse culto cantando essa linda canção, e a minha oração é que você tenha uma semana de vitória, mesmo vivendo sob pressão. Jesus te abençoe. Até amanhã, 7h30, se Deus quiser. O choro dura uma noite, mas eu sei que a alegria vem, a alegria vem. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.